Gláucia, voltando ao nosso assunto do primeiro bloco ainda, você disse que com 15 anos, então, você resolveu que isso deveria terminar. A pessoa que abusava de você, qual foi a reação dela quando você tornou pública a situação? A princípio, ela não foi eu que tornei pública, né? Foi a pessoa que veio conversar comigo e ela falou com a família inteira, reuniu-se a família e ela falou. Só que meu pai, quando tinha reunião assim, meu pai não participava. Meu pai entrava dentro de casa e trancava a porta e deixava, porque não era uma reunião, era bem uma confusão, né? Era uma discussão. E nessa discussão, as pessoas falou que eu estava sendo abusada por uma determinada pessoa e meu pai não deixou sair. Porque eu falei, quando eu virei para meu pai, onde você vai? Eu falei assim, eu vou lá, porque ela está falando a verdade. Né? A princípio ninguém acreditou. Achou que era só uma briga, né? Estava jogando alguma coisa na cara da outra, mas era briga, não era verdade. E meu pai não deixou. Foi aí que meu pai viu que eu estava falando a verdade, que a pessoa estava falando a verdade. E ele não teve reação, ele teve medo. Ele teve medo. Aí eu vi, falei assim, meu pai não tem autonomia. Meu pai, o medo não deixou ele ter autonomia. E eu fiquei. Ficou dito pelo não dito. Mas o dito pelo não dito, como assim? As pessoas acreditaram ou não acreditaram na sua história? Não acreditaram. Ninguém chegou, ficou aquele assunto, ficou no ar. Porque a própria pessoa que abusava de você também desmentiu, disse que não tinha nada daquilo? Falou que não tinha nada daquilo, que a pessoa que estava falando era louca. Ela não sabia o que ela estava falando. Porque a pessoa que falou também estava doente já. Bom, mas depois de tudo isso, você continuou convivendo na mesma família. Continuei. E como é que ficou em relação a essa pessoa? Se ela passa perto de mim, ela não dá abertura também para conversar. Pois é, mas depois desse episódio, ela não tentou mais se aproximar de você? Não tentou, até porque também eu falei que se ela tentasse novamente, eu ia tomar uma providência, eu ia matar ela até. Até cheguei a falar isso. Que eu ia matar ela se ela chegasse, encostasse a mão em mim novamente. Eu cheguei a falar isso. Eu percebo assim que você fala, isso é um fato passado já há alguns anos na sua vida, mas eu percebo que você se emociona quando fala sobre o assunto. Embora tenha perdoado essa expressão de dor que você demonstra, até mesmo quase chorando, é porque de fato isso ainda, mesmo tendo perdoado, te incomoda? Um pouco, porque é a primeira vez que eu falo assim. Só pessoas próximas que sabem do meu testemunho, assim. Então me incomoda. São pessoas muito próximas? Muito próximas. E você está fazendo isso agora de uma forma muito pública. Isso. Porque nesse momento, milhares, centenas de milhares de pessoas estão nos vendo, estão nos assistindo. E com certeza muita gente da sua relação que te conhece e que de repente não sabia dessa história. Isso. Então você vai ter que se preparar também para lidar agora com uma outra situação, que é administrar essa exposição que você está fazendo. Mas Deus me ajuda. Tem me ajudado até hoje mesmo. Vamos falar da questão do perdão. Quando foi que você sentiu necessidade de perdoar essa pessoa? Por que você decidiu perdoar essa pessoa? Foi quando eu tive meu filho. Né? Tive meu filho, eu já me trancava dentro de casa sem ter filho. Né? E porque eu convivia, como eu convivo até hoje com essa pessoa, eu trancava a porta de casa, se eu estivesse sozinha. Você disse que você convive com essa pessoa, a pessoa que abusava de você. Abusava. Mas você convive com ela por quê? Vocês moram próximos? Moramos próximos, bem próximos. Então eu me trancava. E quando eu tive o meu filho, eu passei a me trancar com ele. Aí eu não saía para comprar um pão. E comecei a ficar, meu filho, comecei a ficar prisioneira dentro da minha própria casa. Aí aquilo começou a incomodar meus irmãos. Meus irmãos são cristãos e começaram a falar, você tem que perdoar, você tem que sair dessa. Você está fazendo o seu filho
de prisioneiro junto com você. O menino tem que sair, ele tem que conviver com outras pessoas. Então eu passei a pensar nisso. Falei, não pensei em mim, pensei mais no meu filho. Falei, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo? Estou trancando ele, estou deixando ele de viver, né, com outras crianças. Que idade tem seu filho hoje? Ele tem 3. 3 anos. Tem 3 anos. E essa decisão do perdão é uma coisa mais recente. Foi recente, foi mais recente. Parece que você participou lá de um ministério que nós temos na Igreja da Lagoinha, que é o Impacto Vida. Impacto Vida. E foi no Impacto Vida que você Foi no Impacto resolveu Vida que me que ajudou. deveria perdoar. Foi. O que aconteceu lá para que você tomasse essa decisão? Primeiro, o amor de Cristo, que eu não conhecia. Né? Eu não conhecia um amor, verdadeiro amor. Por falar em amor de Cristo, quando foi que você conheceu esse verdadeiro amor de Cristo? Foi no Impacto. Eu fui impactada mesmo. Até então, o que você tinha de religião, de relacionamento com Eu Deus? era católica, mas não praticante. Né? Minha família era espírita, então eu não tinha... Eu só sabia que era católico, sabia também que era ser cristão. Eu ia na igreja com meu irmão do meio, que ele é convertido há mais tempo, e ele vinha me falando. Ele chegava e falava, Gláucia, sai dessa, Gláucia, levanta, porque eu não levantava da minha cama antes do meu filho. E eu ficava trancada, ele saía para trabalhar, voltava, eu estava do mesmo jeito. Você entende que esse foi um período de depressão que você Foi. viveu, em função do problema? Do problema, de tudo. Foi da morte do meu pai foi do abuso à morte do meu pai, e foi tudo, assim, eu vi tudo se acabando. Quanto tempo tem que você foi participar desse programa do Impacto Vida? Já tem um ano. Então tem um ano, É. tem um ano que você se converteu, então. Tem um ano. E essa conversão aconteceu lá no Impacto? Foi lá no Impacto. Lá que eu vi o que era o amor. Você ficou quanto tempo lá? No Impacto são 3 dias. Você ficou 3 dias afastada. fechada 3 dias com um grupo de pessoas, Com um grupo de pessoas. que mais ou menos Histórias tinham lá os diferentes. seus dramas pessoais, Isso. que não eram exatamente iguais aos seus, mas que também precisavam de De carinho. Do uma amor libertação. De Deus, é. E lá no Impacto, o que foi assim mais forte, mais marcante para você? Foi na hora de perdoar. Porque tem uma parte que você perdoa. Você chega para uma pessoa e fala o nome da pessoa, né, como se fosse a pessoa mesmo que você estivesse perdoando. E eu me lembro que eu fui a primeira a levantar. Que eu olhei assim e não tinha... Ninguém levantava, porque foi muito duro para todo mundo. Né? É uma decisão Perdoar muito... é uma decisão difícil, muito né? difícil. E foi muito difícil. Quando eu vi que ninguém levantava, eu falei assim, gente, eu estou aqui, conheci um amor. Não quero agir pela emoção. Isso aconteceu o quê? No terceiro dia? É no segundo. No segundo dia. No segundo. Eu falei, eu não estou aqui, não quero agir pela emoção. E comecei a pedir a Deus, sentado ali. Mas ninguém levantava. Eu falei assim, gente... E o pessoal assim ficou esperando, né? Esperando, se quisesse falar e perdoar. E eu fui. Eu fui, perdoei. Foi difícil falar o nome, foi difícil lembrar. Não é fácil perdoar, não é mesmo. Mas perdoei. Como é que você sabe que você perdoou? Porque eu vejo a pessoa e não sinto mais o que eu sentia. Eu sinto um alívio. Eu tinha um peso. Sabe o que você está me lembrando? Eu tenho um pensamento sobre o perdão que de vez em quando eu cito ele aqui, onde esse pensamento diz o seguinte: perdoar não é esquecer, é se lembrar e não sentir dor. É isso que acontece com você? É isso. É lembrar e não sentir dor. E não sentir dor. E isso te dá a certeza de que você Que eu perdoou. perdoei. Hoje eu olho para ela, até gostaria de conversar com ela, mas como ela não dá abertura, eu respeito. Mas eu olho e não sinto dor. Eu olho e não sinto aquela culpa, aquele medo. Eu tinha um medo de chegar E a perto. vontade de matá-la? Acabou.
acabou. Não sei como explicar, mas acabou. Não tenho. Quando eu voltei do impacto, eu queria abraçá-la, se eu pudesse. E ela não deu abertura. Ela não deu abertura de eu chegar perto dela. Mas, será que essa pessoa percebeu que o seu sentimento em relação a ela mudou? Percebeu. Porque no primeiro momento o sentimento era de ódio. Era de ódio, pavor. Era um pavor que eu sentia. Eu não andava no mesmo lugar, que se eu estivesse num lugar, eu não passava perto. Eu não passava perto. Hoje eu passo perto. Hoje meu filho passa perto, porque eu tinha pavor do meu filho chegar perto, porque eu achava que ia acontecer com ele. E já vi ele colocando a mão na cabeça do meu filho. Quer dizer, para mim, se ele encostasse, se fosse antes, se ele encostasse meu filho, para mim seria terrível. Hoje não. Você ia partir para cima. Ia partir para cima. E tirar satisfação e tudo. Hoje não. Hoje eu vejo e não sinto nada. Não sinto nada. É um alívio. É um fardo que eu estava levando. Pesado. Era uma angústia, culpa, medo. Hoje não. Eu não sorria. Eu não conversava com ninguém, eu era fechado. Interessante que você está dizendo uma coisa, e eu me lembro aqui também de um outro pensamento, aí agora não falando do perdão, mas falando do ódio, que é também um pensamento que eu já usei aqui no programa, e até em algumas respostas de aconselhamento, eu usei esse pensamento. E esses dias, recentemente, eu mandei uma resposta para uma pessoa também que me escreveu, e me escreveu assim com palavras muito duras. E eu disse para ela, olha, e naturalmente eu não sou o autor dessa frase, desse pensamento, eu li, ouvi e sempre tenho aplicado em determinados momentos, como agora, por exemplo, mas esse pensamento diz o seguinte: o ódio é um veneno que a pessoa bebe esperando que o outro morra, quando na verdade quem está morrendo é ela. Era o seu caso. Né? Era o meu caso. Você estava nutrindo ódio por essa pessoa que abusou de você, e esse ódio que você nutria por ela estava consumindo você. Estava me consumindo. Porque ela seguiu a vida dela e eu fiquei. Eu martirizava isso todos os dias. De um ano para cá, foi como se você tivesse tirado algumas toneladas dos ombros? Foi. Tirei toneladas, assim. Me sinto aliviada, me sinto leve, com liberdade. Hoje eu saio, passeio, fico no portão, não ficava mais. Fico no portão, sorri. Sorrio. Estou sempre sorrindo. Não tem medo mais? Não tenho medo mais. Não tenho medo mais. Acabou. É isso, Glaucia. Obrigado por ter vindo ao programa, obrigado por ter agradeço. contado a sua história para nós aqui, viu? Que Deus te abençoe. Amém. E continue te dando forças e, claro, coragem para continuar contando essa história, porque essa história ajuda outros.